noite, irmãos. Tem sido realmente um grande prazer e alegria estar com essa igreja esse final de semana. E tudo que o pastor falou é uma grande verdade. A gente tem falado da caminhada no Evangelho, e na caminhada do Evangelho, o Senhor nos concede bons amigos. E um deles, certamente, é o pastor Alain, que me deu, inclusive, o privilégio de conhecer essa congregação. Que desde o ano passado nós já temos tido a alegria de estar com os irmãos e conhecê-los melhor. E toda vez que chegamos aqui em Aracaju, somos muito bem recebidos. Espero em Deus também que tenha a oportunidade de receber os irmãos em Campina Grande. A Igreja do Alto Branco estará sempre à disposição de todos vocês. Então, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família. Uma alegria. Ano passado estivemos aqui, Ellen estava grávida ainda. E eu me lembro que na última pregação, no domingo à noite, não me lembro exatamente quem, porque aqui é muita gente, alguém falou comigo: pastor, nós queremos que o senhor venha ano que vem com Eva nos braços. Para quem disse isso, Eva está ali. Graças a Deus. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelas orações e pelo convite. Isso eu agradeço ao pastor e ao conselho. Irmãos, essa é a nossa última etapa no livro de Números, ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a partir da Santa Lei de Deus, na Antiga Aliança. Eu convido esta igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 11. Números 11. Eu vou expor todo o capítulo. Vou lê-lo certamente durante a pregação, mas agora, no início, como introdução, quero ler 2 trechos, verso 1 até o verso 9 e do verso 31 a 35. Ouçam com atenção, irmãos, a voz do Senhor. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e outro dia recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrot-Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrot-Hatavá partiu o povo para Hazerote, e ali ficou. Amém. Oremos ao Senhor. Deus bendito e Senhor desta igreja, o Senhor que há 117 anos tem
abençoado o teu povo com a tua palavra nessa cidade. E deste púlpito tem regido o teu povo. Pedimos mais uma vez, Senhor, que pelas tuas muitas misericórdias o Senhor fale conosco essa noite. E use, Senhor Deus, o teu servo em suas muitas limitações, para que a tua palavra chegue aos nossos ouvidos e desça ao nosso coração. Para isso te pedimos também, dá-nos um coração pronto, Senhor Deus, como terra fértil para receber a semente da tua palavra, e que ela cresça e se desenvolva, Senhor Deus, não apenas para o nosso benefício, mas para a tua glória. Fala-nos, Senhor, nesta noite. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amém. O que é que falta para você ser grato ao Senhor? Qual tem sido o motivo da sua reclamação? Por que você sempre tem algo a reclamar de Deus? Porque há uma área na sua vida em que sempre as suas orações são muito mais como um lamento, como uma reclamação, do que como se você estivesse se entregando diante do Senhor. O que é que lhe impede de ser plenamente grato a Deus? Irmãos, nós temos uma falsa compreensão a respeito do nosso Deus, como se Ele nos devesse algo, como se fosse da obrigação do Senhor nos dar tudo o que nós queremos, como se todos os nossos desejos devessem ser ouvidos e atendidos rapidamente por Deus. E quando isso não acontece, no meio da nossa caminhada por esta vida, nós começamos a nos queixar do Senhor. Ora, uns já estão na caminhada cristã há 10 anos, outros já estão há 20, 30, 40. Eu vi uma irmã que me disse ontem que entra por essa porta há 70 anos. E eu fico me perguntando quantas vezes durante essa caminhada nós nos queixamos diante do Senhor. E nós reclamamos como se Deus nos devesse algo, como se o Senhor tivesse que nos restituir, como diz aquela música pagã. Como se Deus tivesse que restituir algo que é meu. Ora, a única coisa que eu tinha era o salário do meu pecado, a morte. Então, se eu canto uma música como essa, eu estou pedindo o inferno para mim. Tudo que Deus der de graça, tudo que Deus nos concede, irmãos, é pelas suas misericórdias. Não há nada a reclamar, só agradecer. Tudo que temos na nossa vida é lucro. A única coisa que você pode reclamar por justiça é a morte. Se você observar, por exemplo, no determinado momento do culto, onde nós nos achegamos ao Senhor, no nosso momento de contrição, veja, no seu tempo de igreja, em algum momento você viu o pastor usando um texto de justiça, dizendo: Senhor, faz justiça conosco nesse momento. Senhor, dá-nos o que é nosso agora, no momento de contrição. Isso é loucura. Ninguém faz isso. Porque por justiça, irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas por graça, somos salvos. O que há a se queixar diante do Senhor? Veja se esse não é o grande tema do texto. Observe, verso 1. Queixou-se o povo de sua sorte. Veja a ligação que Moisés está fazendo. O queixume, veja, não é oração, porque não há problema nenhum de você levar as suas causas diante de Deus, mas aqui a questão não é a oração de petição por uma necessidade, mas é a queixa pela sua sorte, ou seja, eu não estou contente com a situação e a posição que Deus me deu. É a minha sorte que eu não consigo entender, porque todos vão muito bem e eu não vou.
Porque todos prosperam e eu só tenho retrocesso na minha vida. É a queixa pela minha sorte, não é a oração pela providência. Salmo 142 nos ensina o inverso dessa verdade. Verso 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha... Veja, exatamente a mesma palavra. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Veja agora. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende meu clamor. Ele está indo diante de Deus com uma queixa, é verdade. Mas é a queixa em oração. É o queixume que eu levo diante de Deus pela minha necessidade. Senhor, não há outro a quem pedir refúgio. O Senhor é meu refúgio. Atende o meu clamor. Mas lá não. Lá é a queixa da reclamação. A queixa pela minha sorte. Porque tudo vai bem com todos, menos comigo. É assim também que se apresenta o Salmo 73, muito conhecido dos irmãos, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Qual é o problema aqui? Porque eu me queixo da minha sorte, porque eu olho para a sorte dos perversos e digo, Deus não é bom para comigo. O Catecismo Maior da nossa igreja, na pergunta 147, falando sobre o 10º mandamento, diz assim, os deveres, quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Ouçam. Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Veja, primeiro eu tenho que ter um pleno contentamento com a minha condição. Eu preciso estar contente com a condição que Deus me deu. Mas isso não basta. Eu preciso ainda olhar sem inveja para a condição do outro e trabalhar para preservá-la. Eu aprendo a estar contente em toda situação. Voltando lá para o texto de Números, o texto fala, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Qual era o problema deles? Verso 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande, preste atenção nessa palavra, desejo das comidas dos egípcios. Veja, essa palavra ela está abrindo o texto, e lá no verso 34, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrot Hatavá, porquanto ali enterraram o povo, porque o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Ou seja, é uma informação que abre e que fecha o texto. Isso é chamado em exegese do Antigo Testamento de envelope. Você abre e fecha o texto com informação que vai ser, né, o centro da mensagem. O problema aqui é o desejo do homem em relação à sua sorte. O homem que não se contenta com a situação que vive.
Isso é um tema extremamente delicado, porque você pode ir para um extremo e você pode ir para o outro extremo. Um extremo é, então, se é para estar contente, eu não vou fazer mais nada, eu preciso estar contente, eu não vou reclamar de nada, não vou mais trabalhar, não vou me matar de trabalhar, porque Deus vai me dar o que eu preciso. Está errado, porque a Bíblia não é feita apenas desse versículo. A Bíblia diz que do suor do teu rosto, você vai ganhar o pão de cada dia. Ora, se fosse algo tranquilo, a Bíblia não falava do suor, mas é algo penoso, é do fruto do penoso trabalho, como de Cristo, você vai ganhar o seu pão. Então, o extremo é a preguiça. Não, então, se a Bíblia está falando em contentamento, eu estou contente com a minha situação, não vou estudar, não vou trabalhar, e Deus vai prover. Isso é pecado. O outro extremo é, o sujeito não tem mais hora para nada, não fica mais com a família, não tem tempo para a igreja, não vem mais para os cultos, não tem como servir a Deus, porque toda a vida dele só tem um objetivo: ganhar dinheiro e ganhar mais dinheiro para melhorar de posição. O equilíbrio é sempre o mais difícil. E o equilíbrio aqui é você trabalhar e, ao mesmo tempo, estar contente com a situação que Deus lhe deu. Mas o desejo é algo extremamente complexo, irmãos, para lidar. Porque do desejo você cria uma necessidade. Quem trabalha com marketing, com comércio, sabe muito bem disso. Você não compra, se você não sabe disso, você não compra tudo que você precisa. Você compra muita coisa que você não precisa, mas que foi criada uma necessidade por alguém que sabe muito bem mexer com os seus desejos, e você chega numa loja e diz: realmente eu preciso. Mas em toda a história ninguém precisou daquilo. Agora vira indispensável. Alguém disse para você que você precisa daquela coisa e você não sossega enquanto você não tem. Ora, isso leva o homem ao consumismo, mas nós não estamos falando apenas disso. Nós estamos dizendo que o homem que é governado pelo desejo, ele se perde. Preste atenção se não é assim. A irmã da igreja chega naquele período, entre 20, 30 e poucos anos, onde o desejo de se casar é natural, é bom, é justo, é bíblico. Mas passa os 25, os 28, quebra-se a barreira dos 30, e aí ela diz: eu preciso casar. É verdade, você precisa casar nesse sentido. É bom casar, a Bíblia diz que é extremamente saudável você formar família. Mas quando você coloca todas as intenções do seu coração nisso, vira um desejo pelo desejo, você acaba fazendo bobagem. Porque é o desejo que governa o coração da pessoa, e ela faz tudo para satisfazer o desejo. Ora, se a necessidade, ou as aparentes necessidades, fossem sempre a correta relação com o que nós devemos fazer, você deveria se lembrar, por exemplo, de Cristo, em Mateus capítulo 4, quando ele foi levado para o deserto e passou 40 dias em jejum, sem comer nada. E qual foi a primeira coisa que Satanás ofereceu? Pão. Ora, você 40 dias com fome, o que é que você mais precisa? Você aparentemente precisa de pão. Mas antes de precisar de pão, ele disse: não. O homem não é governado pelo seu desejo. Porque o meu desejo é fazer a vontade do Senhor. A verdadeira comida, a verdadeira bebida é a vontade do Senhor. Eu vim para fazer a vontade dEle. O que é o pão perto da vontade do meu Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor.
eu não vivo para satisfazer meu desejo, eu vivo para fazer a vontade do meu Deus. Que grande desafio. É o desafio para um homem de negócios que vai sair amanhã cedo e tem tantas necessidades para a sua empresa. Quantos são os empecilhos, os obstáculos para alguém que tenta empreender no nosso país? E esse homem diz, eu preciso trabalhar cada vez mais, porque famílias dependem de mim, minha casa depende de mim, e eu quero dar o melhor por minha casa, eu quero dar conforto à minha casa. E ele, com essa expectativa de satisfazer uma necessidade aparentemente justa, tal qual o casamento, quando ele menos espera, não tem mais tempo para nada. A casa dele está destruída, com a desculpa que o seu desejo é cuidar da casa. Você destrói sua casa, dizendo que está cuidando dela. É o desejo de servir a Deus, é o desejo de servir a família, é o desejo de casar, é o desejo de ter uma profissão, é um desejo de ter filho. Eu ouvi essa semana algo extremamente interessante a respeito desses desejos. Determinado pastor disse, Orfa, quando perdeu seu marido, e Noemi, em conversa com ela, disse, não, volte para os seus deuses, volte para a sua terra. Ela disse, não, eu vou voltar porque eu preciso de um marido. Eu preciso de um marido. É verdade. Quem vai dizer o contrário? E ela voltou. Aí o texto diz, para os seus deuses e para a sua parentela. Ele disse assim, Raquel queria ter filhos. Ela tinha marido, mas ela queria ter filhos e se queixou diante do Senhor, Senhor, dá-me filhos. Ele disse, mas Ruth nem tinha filho, nem tinha marido. E na mesma conversa com Noemi, a resposta dela foi, não, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Para onde tu fores, eu te seguirei. Porque Ruth tinha a mesma fé de Abraão, que sai da sua terra e da sua parentela para se entregar à vontade de servir a Deus. E quando você se entrega à vontade de servir a Deus e coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas lhe são acrescentadas. E Deus deu a Ruth não só um marido, mas um marido que se chamava Redentor e um filho pelo qual veio o Messias, o nosso Salvador. Por quem você é governado? Pelos seus desejos ou pela vontade do Senhor? O texto vai dizer, esse povo era governado pelos seus desejos. O que é que acontece no verso 1? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Essa é a primeira vez que o povo se queixa aqui em Números capítulo 11. É interessante porque Êxodo 15 marca o cântico de Moisés, porque o povo está sendo liberto e Moisés canta ao Senhor, agradecendo ao Senhor, louvando a Deus pela libertação. Mas no capítulo seguinte, Êxodo 16, o que é que acontece? Murmuração, queixume. Hoje pela manhã nós vimos que quando o povo estava no deserto, antes de dar o primeiro passo, eles se lembraram da libertação. Eles puderam ouvir e ver a voz do Senhor na coluna de nuvem, na nuvem e na coluna de fogo.
Eles ouviram as trombetas no capítulo seguinte. Eles puderam andar com Deus. E agora, quando eles estão caminhando, dando os primeiros passos na fé, então vem o primeiro queixume, que vai se repetir no capítulo 21. E isso levanta a ira do Senhor, irmãos. Deus está irado com as nossas reclamações. E a sorte desse povo não ter sido completamente consumido é porque um mediador se levantou. Moisés orou pelo povo. Mas aí não apenas Israel estava se queixando. Agora vem, o que aqui é chamado no verso 4 de populacho. Observe. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Quem era esse populacho? Volte comigo para Êxodo, capítulo 12. Em algumas traduções é o vulgo. Verso 38 do capítulo 12 diz assim: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Um misto de gente quer dizer o populacho ou o vulgo. Ou seja, era um povo que não era, dos israelitas, mas quando viram os israelitas sendo grandemente abençoados pelo Deus de Israel, disseram, não, eu quero os benefícios desse Deus. Esse misto de gente nunca teve a fé de Israel, mas sempre quis os benefícios que Israel tinha. Mestre Henry, comentando esse ponto, ele diz assim, porque quando nós, na nossa época, ele dizendo isso na época dele, dizemos assim, vou ganhar dinheiro no estrangeiro. Você não vai para lá para construir uma pátria. Você não vai para o estrangeiro porque você ama o estrangeiro. Você vai para lá porque você tem um objetivo, ganhar dinheiro. E esse povo aqui tinha exatamente o mesmo objetivo. Eles não tinham a percepção de estarem sendo libertos, não. Eles queriam a prosperidade de Israel. E Deus havia dito, quando vocês saírem do Egito, ninguém deve ir com Israel, só o meu povo. Israel desobedece, veja o que é que dá. Lá na frente, em Números capítulo 11, esse povo chamado populacho incita o povo de Deus contra o seu Deus. Não tem como não falar das associações do povo de Deus com os ímpios. Porque que sociedade há entre luz e trevas, entre os filhos de Deus e os filhos desse mundo? O que é que dá na cabeça de alguém pensar que vai formar um casamento com um ímpio e que vai ser tudo bem? Não, é porque fulano de tal casou e deu certo. Hoje aquela pessoa é crente. Ora, mas eu nunca soube que casamento era agência missionária. Para você se casar e ali, dentro do casamento, você vai pregar o Evangelho. A Bíblia diz que você deve pregar o Evangelho a todo mundo, não necessariamente dentro do casamento. O fato de ter dado certo não quer dizer que está certo. Porque o que é certo é o que Deus diz que é certo. Então, um misto de gente levou o povo de Deus ao pecado. Incitou o povo contra o Senhor. Veja o que é que eles diziam, voltando lá para Números 11. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo, no verso 4, das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Que fala interessante essa, né? Eu me lembro como era bom no Egito, porque lá eram as bacias cheias e nós comíamos de graça. Que mentira! Eles eram escravos. Você já viu escravo comer de graça? Escravo se mata de trabalhar e a única coisa que ele tem é comida para trabalhar mais. O senhor de um escravo
não dá comida para o bem dele. O senhor do escravo dá comida para que ele se mantenha vivo e trabalhe mais. Então esse povo está dizendo aqui, eu prefiro Faraó a Deus, porque Faraó dava comida em abundância. Deus nos trouxe para o deserto para morrer aqui. Irmãos, você entende como a nossa reclamação é terrível? Porque nós estamos dizendo, quando eu não era crente, eu tinha condições de vida melhores do que a que eu tenho hoje. E alguns chegam, né, até mesmo a debochar da vida que tem hoje, fazendo relação com o tempo anterior. Quando eu não era crente, você precisava ver, tudo que eu fazia dava certo. E ele começa a se gabar das loucuras que fazia. E como o mesmo Israel, nós, a igreja do Novo Testamento, olhamos para o nosso passado e dizemos, Faraó é melhor do que Deus. Comida de graça. O problema deles não era comida, o problema era um problema espiritual. Veja o verso seguinte, verso 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Seca-se a nossa alma. Veja, o problema não é a comida, é porque a nossa alma está seca, porque o Senhor não nos dá o que nós queremos. Deus não pode satisfazer a minha vontade, então a minha alma se seca, porque Ele não me dá o que eu quero. Ora, essa imagem é perfeita aqui, de quando você leva uma criança birrenta para o shopping, e tudo que ela olha, ela quer. E quando você não dá, ela fica irada. Ela se joga no chão, ela chora. E você diz, como é que pode? Eu faço tudo por ele, ele tem coragem ainda. Você é igualzinho diante de Deus. Nós que somos pais terrenos, frágeis, limitados, pecadores, damos tudo de bom aos nossos filhos. Imagine um Pai Celestial, quão bem Ele nos trata. E quanto nós reclamamos dEle todo dia como crianças birrentas. O problema, irmão, não é porque Deus não nos dá o que nós precisamos, é porque Deus não nos dá aquilo que nós temos desejo, não necessidade. O texto continua, verso 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Interessante porque eles disseram antes, esse maná seca a nossa alma, nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles estão rejeitando o maná. No capítulo 21, versos 5 e 6, eles vão chamar este vil maná. Veja, o maná que Deus sustentava o povo era um maná vil na boca dos crentes. Mas quando o comentarista vai falar do maná, diz, ele era como semente de coentro e a sua aparência semelhante a bidélio, uma joia preciosa, uma pedra preciosa. Porque tudo que Deus nos dá é bom, irmãos. A despeito do que você pense, é bom. Toda boa dádiva, todo dom que vem do Pai das luzes é bom. O problema é que não vejo a bondade do Senhor. Verso 8 diz, espalhava-se o povo e colhia em moinhos, o moía num grau, o pisava, e em panelas o cozia, dele fazia bolos, o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Eles diziam, é a mesma comida todo dia. Veja, mas o maná era uma comida extremamente versátil. Dele você fazia bolo, você cozinhava, você podia fazer vários tipos de alimento com o maná. Então eles não comiam todo dia a mesma coisa, não é o feijão com arroz que a gente fala, né? Mas do maná você podia fazer uma diversidade de pratos. E eles diziam, nós não aguentamos mais comer todo dia a mesma coisa. É quando você senta à mesa amanhã e diz, só tem isso.
veja que jovens, crianças, quando você sentar à mesa, a mãe disser: só tem isso, mamãe? Foi o que Deus deu. Foi o que o Senhor preparou. Bendito seja o Senhor. O maná que Deus nos der na segunda, na terça, é a necessidade que nós precisamos para aquele dia. E nós vamos agradecer se tivermos caviar ou se tiver só feijão com arroz. Graças a Deus por isso. Ah, mas o irmão da igreja, ele come isso e aquilo. Se contente com a sua posição e ore para que Deus preserve a do irmão. É isso que diz a palavra e que interpreta o nosso catecismo. Não apenas esteja contente com sua posição, mas preserve a condição do seu irmão. E é por isso, irmãos, que ideologias socialistas, comunistas são perversas, porque ela faz com que você não consiga entender que Deus, na sua multiforme graça, Ele dá a quem quer do jeito que quer. Ele não tem a obrigação de fazer todo mundo rico. E o fato de ter um rico e um pobre, em si, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O Senhor diz o seguinte: o rico, ele separe um pouco para a sua família, um pouco para guardar e contribua com o necessitado. Como é que o rico é abençoado por Deus? Não só na sua riqueza, mas na oportunidade de ajudar o que precisa. E nisso ele revela algo do próprio Deus. Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em graça, o ouro e a prata são do Senhor, e ele diz que nunca viu, segundo o salmista, um justo mendigar o pão, porque Deus providencia. E a condição do pobre? Bem-aventurado o pobre de espírito. Porque o que é a salvação? Isaías 55. Sem dinheiro e sem preço. Venham, comam e bebam. Quanto você pagou para sentar à mesa do Senhor? Qual foi o preço que você pagou? Vocês estão sendo recebidos hoje como membros da igreja. Quanto foi que você pagou para ser membro dessa igreja? Nada. É de graça. Então você, quando é pobre, recebe algo do Senhor, você entende a misericórdia de Deus. Então Deus se revela na vida do rico, Deus se revela na vida do pobre. Não tem problema nenhum a diferença social. E é por isso que a carta aos Gálatas diz no capítulo 6, que nós devemos primeiro ajudar os da família, da fé, porque não é que não pode ter um pobre no nosso meio, não pode ter um necessitado. Mas sempre vão existir os pobres, sempre vão existir os ricos, para a glória de Deus, que sustenta o rico e o pobre. Segunda parte do texto de Números, capítulo 11, é o peso da carga que Moisés carrega com esse povo. Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que me fizeste mal ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva o teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que comamos. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. É difícil, irmãos, cuidar de um povo que reclama. Carta aos Hebreus diz que os crentes devem cuidar dos seus guias espirituais para que eles possam exercer o seu ministério não como quem geme. Não como quem geme. Moisés disse: Senhor, eu já não aguento mais.
Eu não concebi esse povo não é meu, não são meus filhos, eu não suporto mais. Você imagina a carga que esse pastor carregava? Todo dia alguém reclamando, todo dia alguém reclamando. E chegou ao esgotamento total, e ele vai à presença de Deus: Senhor, tira de mim esse peso. E aqui se mostra um grande erro de Moisés, porque ele disse, verso 14, eu sozinho não posso levar todo este povo, como se ele tivesse levado em algum dia. Nunca levou. Nunca levou. Esse é um problema da liderança, quando pensa que está carregando o povo nas costas, e pesa. O povo é de Deus, quem carrega ele, quem carrega o povo é o Senhor. Deus atende a petição de Moisés. A partir do verso 16 em diante, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Qual é a solução que se dá quando está muito pesado para o pastor? Não é dizer que cada um faça o que quer. Não, Deus agora vai escolher superintendentes, veja a palavra que é usada, anciãos e superintendentes. No estudo desse texto me chamou muita atenção, porque ancião, a palavra usada aqui, ela vai ser traduzida no Novo Testamento justamente pela palavra presbítero, que é aquele homem que tem experiência na fé. E o superintendente é traduzido no Novo Testamento por episcopos, ou bispo, que é o que superintende uma determinada congregação. Ele supervisiona e ele é um homem de experiência na fé. Essas verdades vão ser completadas com a ideia do pastoreio. Isso aqui ele está falando do presbiterato. É como se fosse, né, uma semente do presbiterato. 70 homens, não vai ficar mais sobre o encargo de Moisés simplesmente, mas 70 homens vão dividir a carga. Porque o governo revelado por Deus na Bíblia nem é episcopal, nem é congregacional. O governo é presbiteriano. Os presbíteros que presidem a casa de Deus. O problema foi resolvido, em parte, nesse sentido, porque agora foi dividida a carga. O Senhor diz, eu vou levantar esses homens e eu vou atender, inclusive, a petição desse povo. Eles querem comida? É comida que eu vou dar. Verso 18. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Vocês querem comida? Eu vou dar comida para sair pelos narizes. O texto vai dizer aqui no verso 31, observe, então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, caminho de 1 dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Preste atenção na informação. Primeiro, soprou um vento do Senhor. Quando ele fala na separação dos superintendentes, no verso 17, ele diz, tirarei do espírito que está sobre ti e os porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. Veja, a palavra espírito no hebraico é exatamente a mesma palavra para vento. Na leitura você não tem como diferenciar. Só que a oração de Moisés foi atendida com a descida do Espírito, que entrou naqueles 70 homens para pastorear a igreja. Mas aí um outro vento sopra, não para honrar a oração de um homem,
mas para trazer juízo de Deus. E o juízo é: vocês querem comida, eu vou dar comida. Mas ele deu tanta comida, que era caminho de um dia. Você tem noção do que é isso? Soprou um vento do mar e trouxe cordonizes, aves, que caíram, e você andava um dia inteiro só com cordonizes. E a altura de 2 côvados da terra, 90 centímetros. É muita cordonize. Porque quando o homem não está satisfeito nas coisas da eternidade, Deus dá uma eternidade de coisas para que ele nunca se satisfaça. Eles não queriam se satisfazer na eternidade. E eles disseram: eu quero comida. O Senhor disse: então vocês vão ter comida à vontade. Vocês vão se empanturrar de tanta comida. Na teologia de hoje, alguém ia dizer: né, tem a chuva de bênção. Porque Deus mandou cair do céu. Isso é uma bênção. Veja, não deu uma nem duas, não. É chuva. Deus deu de monte, então vamos arrecadar e todo mundo vai se alegrar. Nem tudo que Deus lhe dá é bênção. Muitas vezes Deus abre a mão para nos trazer juízo. Você pede uma coisa que não está na vontade do Senhor, insiste e briga com Ele. Ele diz: aí você quer, então eu vou lhe dar. E aí quando aquela coisa chega até você, aí você diz: mas Deus não era uma bênção? Essa é a bênção que o Senhor me deu. E você tenta devolver, não dá mais. É juízo do Senhor. Porque eles negaram a eternidade e preferiram as coisas desse mundo. O texto diz no verso 32, levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Um comentarista ele faz as contas, ele diz que dá no mínimo aqui 10 jumentos carregados de cordonizes para cada família, o que menos recolheu. Estava ainda a carne entre os dentes, entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrot Hatavá, porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Você imagina essa cena? Eles apanharam aquilo que eles pensaram que era bênção de Deus, e quando eles foram comer, a comida estava ainda entre os dentes. Provavelmente ela ficou podre. E muitos morreram com aquilo que pensavam que era uma bênção de Deus. As pessoas têm feito loucuras em nome de Deus. Igrejas têm feito loucuras para crescer e dizendo que é em nome de Deus. Deus deu uma nova revelação àquela pessoa, Deus deu uma nova estratégia, e veja, a igreja está crescendo, e aquela pessoa passa a dar palestra do que ele faz naquela igreja local, que todos deviam fazer, e é uma bênção, e a igreja cresce, e quando você vê, a igreja vira uma confusão, porque parece uma bênção, mas não é. Porque não foi pelo meio que Deus deixou. Irmãos, não queiram nada fora daquilo que foi revelado na palavra de Deus. Não é bênção, é juízo de Deus. E o texto diz que o nome daquele lugar ficou conhecido como Quibrot Hatavá. E o próprio texto ensina o que é isso. Quibrot é enterraram, e Hatavá, o povo que teve desejo. Um cemitério. O lugar de grande bênção e vida virou um cemitério, porque eles negaram as bênçãos eternas do Senhor. Abra comigo João capítulo 6, por favor. Verso 22 em diante.
No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Verso 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Veja, eram como aquele populacho que seguia só para comer pão. Verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Veja agora. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus pega toda a história do maná e diz: o importante não era aquele maná, mas o pão que desceu do céu. O maná é uma sombra de quem eu sou. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem até mim e nunca mais terá fome. Os que comeram maná voltaram a ter fome. Eu sou a água da vida, vem até mim, nunca mais você terá sede. Sabe o que é que acontece no final dessa narrativa? Eles rejeitam o pão da vida. Porque eles eram exatamente iguais ao povo do deserto. Quem reclamou do maná, rejeitou Cristo. Quem reclama da providência, reclama de Cristo. Porque não há providência maior na história do que Deus ter dado o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe como é sério a nossa reclamação, como é séria a nossa reclamação. Esses homens estavam reclamando aqui, diante do pão da vida, rejeitaram o Senhor. E Cristo disse: vocês são igual aos seus pais, que rejeitaram o maná.
O que é que nos falta, irmãos, para sermos gratos diante do Senhor? Não é porque alguma necessidade não nos foi dada que eu vou reclamar de Deus. Não é porque eu não me casei ainda, não é porque eu ainda não tenho filhos, não é porque eu ainda não tenho uma posição social, porque me falta algo em casa, porque eu não tenho posição, né, onde eu queria. Não é isso. É porque muitas vezes falta fé no Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Você precisa de um marido? Ele é o marido. Ele é o companheiro que você mais precisa. Se você tem Cristo, você precisa estar satisfeita. Eu tenho o melhor dos maridos. Você é órfão? Ele é pai. Você está perdido? A palavra dele é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Você está se sentindo só? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você está com fome? Ele é o pão da vida. Você está com sede? Ele é a água da vida. O que é que lhe falta mais para você ser grato ao Senhor? Mas se você não tem Cristo, e tem marido, filhos, emprego, salário e dinheiro, sem Cristo, você é a mais miserável de todas as pessoas. Arrependa-se do seu pecado, corra para Cristo e seja completamente satisfeito nele. Com filho ou sem filho, com marido ou sem marido, com emprego ou sem emprego, o Senhor é tudo em todos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Oremos ao Senhor. Dá-nos um coração grato, ó Deus. Tem misericórdia da nossa soberba, porque achamos que merecemos algo do Senhor. Tudo que temos é pela Tua graça. A família, o alimento, igreja, pastores, diáconos, presbíteros, amigos, tudo é dádiva do Senhor. Temos um povo com que andar, não estamos sozinhos. Não vemos a nuvem nem a coluna de fogo, mas o Senhor é o guarda de Israel, que nem dorme nem dormita. Tua trombeta ressoa todo domingo aos nossos ouvidos. Que povo é como esse? Que povo é como o teu povo? Quem na cidade de Aracaju tem os privilégios que este povo tem, Senhor? De ser cuidado pelo Senhor, o pão da vida. Dá-nos um coração contente, Senhor, com a nossa posição e com a posição do nosso próximo. Que não apenas, Senhor Deus, estejamos alegres com o que o Senhor nos deu, mas alegres também com o que o Senhor deu aos outros e não a nós. Tudo é teu, Senhor. Graças te damos pela parte que nos cabe, o Senhor Jesus Cristo. Amém.